E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Iniciamos agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá aos companheiros e telespectadores do Filosofando. Sejam bem-vindos. Seguimos com a série em homenagem aos 160 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, de que destacamos alguns temas que julgamos importante trazer para o conhecimento de todos. Hoje, em continuidade ao estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, aquela que fala das leis morais, nós voltaremos a nossa atenção para a perfeição moral, objetivo maior da nossa existência. O que significa perfeição moral? Haverá em nosso plano evolutivo alguém que já a tenha alcançado? E o que fazer para nos aperfeiçoarmos espiritualmente? Bem, essas são questões que buscaremos elucidar. Lembre-se, você tem a seu dispor um vasto material de pesquisa no portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Acesse o filosofiaespírita.org. Poderá também assistir aos programas anteriores acessando o site www.tvmundomaior.com.br/programação/filosofando. Professora Sônia, o espírito pode atingir a perfeição absoluta? Então, Márcia, a perfeição absoluta é somente Deus, né? Sim. A nossa perfeição, ela é relativa aos nossos degraus evolutivos, ao alcance que a nossa alma pode chegar em determinadas experiências de vida, seja aqui na Terra, seja nas dimensões espirituais. Bem, então só Deus tem a perfeição absoluta. Sim. Mas nós, por que necessitamos passar por tantas encarnações para chegarmos a essa perfeição relativa? Então, Márcia, veja só, para que nós possamos alcançar esse patamar que exige de nós um esforço próprio, um esforço de conscientização. As nossas encarnações são processos de conscientização acerca da nossa verdadeira natureza, do porquê estamos aqui, do porquê das nossas experiências, muitas vezes dolorosas, outras vezes realizadoras. Então, eu vou citar uma pequena passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 30, que explicita de uma forma bem mais abrangente na fala de Jesus, aonde ele quer que nós alcancemos, né? Aonde quer que nós possamos alcançar, né? Então, no Evangelho de Mateus, há uma frase dita por Jesus: vende tudo o que tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse convite do Mestre, feito ao moço rico, ainda repercute entre todos nós. A supervalorização dos bens materiais, do estilo consumista adotado pela sociedade atual, certamente não aceitaria essa recomendação de Jesus. E mais, trataria de ignorá-la, pois não vem ao encontro dos modelos de sociedade econômicos sociais que esta geração pós-moderna criou. Contudo, nós podemos, sim, adequar os seus divinos conselhos ao modo de vida cotidiano, valorizando os bens materiais em sua justa medida e aprendendo a dividir e a compartilhar com os que necessitam mais do que nós.
Muitos adeptos e admiradores do Espiritismo questionam o que necessariamente seria um plano de regeneração. E todos, inclusive espíritas, aguardam que os espíritos superiores, com um passe de mágica, livrem a humanidade do mal das doenças, das guerras, dos conflitos humanos, do desemprego, da poluição. Esta, aliás, é a expectativa daqueles que ainda esperam a vinda do Messias, judaico-cristão. Aquele que nos livrará de todas as dores e transformará a Terra num autêntico paraíso. Mas o Espiritismo, Márcia, não alimenta essas expectativas, nem ilusões, provenientes de crenças religiosas míticas e místicas. Ao contrário, esclarece que para alcançarmos esse estado de alma, essa perfectibilidade, porque a regeneração é um estado de alma, da alma que conquistou a si mesma, é necessário primeiro adentrarmos no processo de conscientização. O Espiritismo nos confere empoderamento, para utilizarmos a expressão da moda, através do conhecimento que confere responsabilidade. Poder sobre nossas vidas, sim, porém com a dose necessária de responsabilidade pelos nossos atos, que configuram um processo de causa e efeito cada vez mais satisfatório ao nosso bem-estar espiritual. Não se trata de libertarmos-nos da lei de causa e efeito, mas de transformar os efeitos em benefícios através de causas justas e solidárias, para conosco e para com todos os que nos cercam. A gente percebe, assim, em várias passagens do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta, dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical, a resposta é sempre o egoísmo, né? E os decorrentes dele, orgulho, vaidade. Dizem que dele deriva todo o mal. E de que forma o homem irá se desvencilhando desse egoísmo? Então, Márcia, é justamente isso, alcançando os degraus em busca da perfeição moral. Mas como nós devemos alcançar essa tamanha perfeição, mesmo que seja relativa? Bastaria que nós seguíssemos os conselhos contidos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente com relação ao comportamento descrito em 3 passagens chamadas O Homem de Bem, Os Obreiros do Senhor e, mais para quem é espírita, A Missão dos Espíritas. José Herculano Pires diz que o Livro dos Espíritos é um marco conceptual. O convite que Jesus de Nazaré e os espíritos benfeitores nos fazem é o da revisão conceptual, portanto, das nossas construções mentais, que se projetam na nossa visão de mundo e, consequentemente, na nossa vida cotidiana. Eu vou tomar aqui em mãos, Márcia, o Livro dos Espíritos em algumas questões, para que a gente possa entender a palavra dos Espíritos, que são bem mais amplas do que as nossas, sim, não é? Com certeza. Então, na questão 893, Kardec pergunta aos Espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes, porque já que nós estamos falando de perfeição moral, nós estamos imbricando na questão da vivência das virtudes, não é? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso, dizem os Espíritos. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício de interesses pessoais para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Quando eu falei inicialmente sobre um processo de conscientização, e todos nós estamos durante esse processo, essa fase de transição, nesse processo de conscientização, é justamente isso, é que para que nós nos conscientizemos, para que nós coloquemos na balança das nossas avaliações pessoais, de comportamento, de forma de pensar, de formas de agir, o que nós estamos fazendo com e na vida. Então, quais são os convites que a vida nos oferece? Será que nós aceitamos todos esses convites? Por quê? Não é? O que nos estimula a irmos ao encontro dos estímulos exteriores?
nós temos algum crivo racional que nos impede de agir desta ou daquela maneira errada, por exemplo? Então, quando os espíritos dizem caridade desinteressada, eles estão dizendo caridade num amplo espectro, não somente para conosco ou para com as outras pessoas, mas é um conjunto, né? É a caridade bem vivida para conosco, cuidando bem da nossa matéria, do nosso corpo físico, do nosso pensamento, das nossas emoções, bem como do outro também. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo abre várias perspectivas de análise, quando ele se refere à caridade material, à caridade moral e tudo aquilo que envolve essas duas ações que são muito importantes para a nossa boa convivência na sociedade. A caridade é sempre o antídoto maior ao egoísmo, né? Sem dúvida alguma. Nós já vamos caminhando para o nosso intervalo, mas eu gostaria de deixar no ar já uma perguntinha para ser respondida. A fé raciocinada que o Espiritismo tanto propala, né? Ela ajuda o homem a compreender qual é o seu dever moral para consigo e para com os outros? Até já.